Tensão na Europa, um drone russo atinge um prédio residencial na Romênia, país membro da OTAN, e aumenta o alerta internacional. Caos nos transportes, um incêndio em um veículo de manutenção da Amtrak dentro de um túnel sob o rio Hudson provoca atrasos e transtornos entre New York e New Jersey. Clima de Copa, colecionadores lotam o Esporte Clube Português em Newark para uma grande troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo de 2026. Uma motorista com deficiência acusada de usar um celular ao volante na Flórida vira assunto em todo o país. Após os Estados Unidos classificarem o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, Flávio Bolsonaro agradece a Trump e Lula reage e chama o senador de traidor e alerta para possíveis impactos no Pix. E ainda, Neymar volta ao gramado na recuperação de lesão. E uma forte explosão seguida de incêndio destrói parte de um prédio de apartamento em Dallas, no Texas. O Brasil News começa agora. Boa noite. Um drone russo atingiu um prédio residencial de 10 andares na cidade de Galati, na Romênia, país integrante da OTAN. A explosão provocou incêndio, deixou 2 pessoas feridas e levou à evacuação de cerca de 70 moradores. A Romênia afirmou na sexta-feira que um drone russo atingiu um prédio residencial na cidade de Galati durante um ataque noturno à vizinha Ucrânia. A Agência Romena de Resposta a Emergências informou que um incêndio foi iniciado em um apartamento do 10º andar após o drone atingir o telhado do edifício e explodir. 2 pessoas receberam atendimento médico no local e 70 foram retiradas do prédio. Autoridades disseram que toda a carga explosiva do drone detonou, mas o incêndio foi extinto. Em uma coletiva de imprensa, o general de brigada Georgi Maxim garantiu à população que o ataque não foi contra a Romênia. Todos os dados disponíveis já foram analisados para estabelecer a sequência exata dos eventos e concluiu-se que não havia oportunidades reais de interceptá-lo com segurança. Quero deixar muito claro que a situação está sob controle. Não estamos diante de um ataque à Romênia. Estamos diante dos efeitos de um conflito que ocorre bem ao lado de nossa fronteira. A Romênia, que faz parte da OTAN e da União Europeia, compartilha uma fronteira terrestre de aproximadamente 650 quilômetros com a Ucrânia. Um porta-voz da Aliança Militar publicou no X que a organização estava coordenando ações com as autoridades romenas e que condenava a imprudência da Rússia. O governo de Bucareste afirmou que drones russos violaram o espaço aéreo romeno 28 vezes, desde que Moscou começou a atacar os portos ucranianos ao longo do rio Danúbio. O novo incidente marca a primeira vez que um drone atinge uma área densamente povoada no país e deixa feridos. A legislação romena permite abater drones em tempos de paz, caso haja risco para vidas ou propriedades, mas isso ainda não foi feito. Para este morador, a situação é familiar demais. Estou pensando que a paz russa está chegando aos poucos aqui na Romênia. Sou ucraniano e o que aconteceu aqui, na Ucrânia, há centenas de casos assim a noite toda, matando pessoas, crianças e idosos. Veja agora um giro de notícias pela região de New York e New Jersey. Em New York, um incêndio em um veículo de manutenção da Amtrak dentro de um túnel sob o rio Hudson provocou caos no transporte entre New York e New Jersey nesta sexta-feira. Segundo autoridades, 2 trens de trabalho teriam se envolvido em um acidente, causando falhas elétricas e o incêndio. 5 trabalhadores ficaram feridos por inalação de fumaça, sendo 2 em estados mais graves. A fumaça intensa interrompeu as operações na Penn Station durante o horário de pico, afetando milhares de passageiros da New Jersey Transit e da Amtrak. O serviço foi retomado parcialmente
mas atrasos e cancelamentos continuaram ao longo do dia. A cidade de New York anunciou um plano especial de trânsito para os dias de jogos da Copa do Mundo de 2026. A tradicional Rua 42 será fechada para carros e funcionará exclusivamente para ônibus e ônibus especiais que levarão torcedores aos estádios. As áreas próximas à Penn Station também terão bloqueios para veículos, enquanto várias vias ganharão faixas exclusivas para ônibus. Além disso, haverá restrições para caminhões de entrega pela parte de Manhattan antes e depois das partidas. Segundo a prefeitura, as mudanças têm como objetivo reduzir congestionamentos e garantir que milhares de torcedores possam chegar aos jogos utilizando o transporte público de forma rápida e segura. Uma mulher de 40 anos foi indiciada em Long Island, New York, por tentar sequestrar uma criança de apenas 15 meses. Segundo a polícia, Heather Magone teria afirmado que o bebê era seu e tentou tirá-la do carrinho enquanto a bisavó da menina, de 79 anos, a levava para um passeio. A idosa reagiu rapidamente, conseguiu impedir a ação e contou com a ajuda de vizinhos que acionaram o serviço de emergência. A criança não ficou ferida. A suspeita responde por tentativa de sequestro, colocar uma criança em perigo e conduta imprudente. Ela se declarou inocente. Em New Jersey, Newark está de luto pela morte do detetive veterano Fritz McNeil. O policial sofreu um ataque cardíaco enquanto estava em serviço na tarde de ontem, na Green Street. Equipes de emergência e colegas da corporação realizaram intensas manobras de salvamento no local e durante o transporte até o hospital. Mas ele não resistiu e morreu por volta das 20 horas e 30 minutos. Respeitado por sua dedicação e anos de serviço à comunidade, McNeil deixa um legado de compromisso com a segurança pública de Newark. A perda comove o departamento de polícia e reforça os riscos enfrentados diariamente pelos agentes da lei. Familiares, amigos e colegas recebem homenagens e mensagens de solidariedade neste momento de dor. E o fim de semana começa com tempo agradável em New Jersey. A manhã desta sexta-feira amanheceu mais fria, com temperaturas em torno de 14 graus em Newark e sensação ainda mais baixa em algumas áreas do norte do estado. Quem saiu cedo precisou de um casaco leve. A tarde foi de céu aberto e máximas chegando aos 26 graus Celsius. Garantiu uma tarde ensolarada e confortável. À noite, o tempo segue firme, com mínimas em torno de 13 graus e rajadas de vento que podem chegar a 45 km por hora. Uma sexta-feira perfeita para aproveitar o dia e a noite. Em clima de Copa do Mundo, colecionadores de todas as idades se reuniram no Esporte Clube Português, no bairro do Arombão de Newark, para uma noite especial de troca de figurinhas do álbum da Copa de 2026. O evento reuniu fãs do futebol, famílias e colecionadores que aproveitaram a oportunidade para completar suas coleções, trocar repetidas e celebrar a chegada do maior evento esportivo do planeta. Além das figurinhas, o encontro contou com muita confraternização, comida, diversão e a paixão pelo futebol, que já começa a contagiar a comunidade rumo ao Mundial de 2026. A seguir, uma motorista deficiente acusada de usar celular ao volante na Flórida virou assunto nas redes sociais. Tá com fome? Resolve agora. Café da manhã completo, fresco e pronto. Almoço? Esquece fila, esquece demora. Aqui é rápido, cheio de sabor. Bateu à vontade à tarde? A gente entrega. Abre o DoorDash, procura Teixeiras Bakery. Pediu? Chegou. Simples assim. Peça agora. Teixeiras Bakery. Mata a fome do jeito certo. Uma motorista deficiente acusada de usar o celular ao volante na Flórida virou assunto nas redes sociais
Depois da repercussão, a multa foi cancelada. E quem tem essa história é a repórter Lorena Gomes. A mulher que recebeu uma multa por uso de celular ao volante, mesmo afirmando não ter a mão direita, teve o caso arquivado em Palm Beach. A citação foi cancelada após grande repercussão nas redes sociais, depois que ela publicou o vídeo da abordagem no TikTok. O policial dizia ter visto um telefone na mão direita da motorista. A mulher contestou na hora e disse que levaria o caso à justiça. Advogados afirmam que apenas segurar o celular não é ilegal, fora de zonas escolares ou áreas de obras. Segundo especialistas, para haver infração, o motorista precisa estar digitando ou escrevendo no aparelho enquanto dirige. E o condado de Miami-Dade cancelou mais de 4.700 autorizações de estacionamento para deficientes após uma operação contra fraudes e documentos irregulares. Segundo o coletor de impostos, mais de 40 mil licenças já foram auditadas desde o início da revisão. Entre as irregularidades identificadas estão licenças vinculadas a pessoas falecidas, suspeitas de fraude, formulários incompletos e informações incorretas. O objetivo é garantir que as vagas e os benefícios sejam usados apenas por quem realmente precisa. Casos suspeitos podem ser encaminhados ao gabinete do xerife do condado de Miami-Dade. A auditoria segue em andamento e novas licenças ainda podem ser canceladas. E um brasileiro foi preso na quarta-feira em South Miami, acusado de exposição indecente dentro de um veículo. Segundo a polícia, Rogério Miranda de Souza, de 50 anos, é suspeito de ter seguido uma mulher pelas ruas da cidade e praticado um ato obsceno enquanto a observava. O caso teria acontecido no dia 15 de maio, após a vítima sair de uma academia em Brickell. A polícia investiga se o suspeito pode estar envolvido em outros casos semelhantes na região. Ele passou por audiência judicial na quinta-feira e teve uma fiança fixada em $1.000. A defesa afirma que ainda analisa as acusações e lembra que o réu tem direito à presunção de inocência. E um homem de Deltona foi condenado à prisão perpétua em uma penitenciária federal após ser considerado culpado de coagir e aliciar uma menor com autismo para atividade sexual. James Groover, de 63 anos, é fundador de uma organização sem fins lucrativos voltada para pessoas com necessidades especiais em Sanford. Segundo as autoridades federais, os crimes teriam ocorrido no contexto do trabalho, onde ele conhecia as vítimas. A investigação indica que os abusos ocorreram entre 2010 e os anos recentes. Groover foi preso em setembro de 2024 e considerado culpado por um júri federal em março. A sentença foi proferida na quinta-feira durante a audiência no condado de Orange. Durante a audiência, vítimas e familiares relataram impactos emocionais profundos. A defesa havia pedido uma pena de 10 anos, mas o juiz determinou prisão perpétua. E um foguete da Blue Origin explodiu durante o teste de ignição no Cabo Canaveral, lançando uma bola de fogo ao céu. As imagens repercutiram na imprensa e nas redes sociais. O foguete Blue Origin não tripulado havia acabado de ser acionado na plataforma de lançamento na quinta-feira, quando explodiu repentinamente. Uma enorme bola de fogo lançou uma pluma imponente de chamas e fumaça no ar. O empreendimento espacial de Jeff Bezos disse que havia experimentado uma anomalia, termo comumente usado para descrever uma falha ou explosão de lançamento. Em uma postagem no X, o bilionário da Amazon disse que todo o pessoal estava contabilizado e que era cedo demais para saber a causa raiz do incidente. O administrador da NASA, Jared Zachman, disse que a agência trabalharia com parceiros para apoiar uma investigação, acrescentando que a NASA forneceria informações sobre qualquer impacto dos programas Artemis e Base Lunar. O incidente representa um grande revés para a Blue Origin de Bezos, que busca reduzir a diferença com a SpaceX de Elon Musk, que está destinada ao IPO, ou seja, pretende abrir o capital na Bolsa de Valores. Ambas as empresas, comandadas por bilionários, têm corrido para ajudar pessoas a retornar à Lua ao projetar os módulos lunares que a NASA irá usar. Musk respondeu no X a um vídeo da explosão da Blue Origin, dizendo: "Muito lamentável, foguetes são difíceis." A construção de uma arena de luta do UFC continua no gramado sul da Casa Branca.
A noite de MMA vai marcar os 250 anos de independência dos Estados Unidos. Os turistas estão divididos sobre a arena de luta do UFC sendo construída na Casa Branca. A noite de lutas de artes marciais mistas está sendo organizada pelo presidente Donald Trump para celebrar os 250 anos da independência do país. It does a remarkable job of covering the beauty of the White House, doesn't it? Yeah. So I find it really despicable, but that's all right. No. It really looks like I thought it looks like the Six Flags Great Adventure construction. It's not what the White House is about. It's cool for America. There's nothing wrong with it. It's a good opportunity for people. It's fine. O evento também coincidirá com o aniversário de Trump de 80 anos. Segundo o presidente e a própria Casa Branca, mais de 4.000 espectadores assistirão à luta da arena. Muitos ingressos foram destinados a militares. As autoridades também planejam áreas de observação no Ellipse, um parque de 52 acres ao sul da Casa Branca, para acomodar mais 100.000 pessoas. As pesagens serão realizadas no Lincoln Memorial. I think like the event itself would be cool if it would be open, to more people for one, and it's a cool event, but I don't know if it's proper for the 4th of July or around that time frame. No próximo bloco, após Estados Unidos classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, Flávio Bolsonaro agradece Trump e Lula chama o senador Flávio de entreguista e traidor da pátria. E alerta, o Pix pode ser prejudicado. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Veja agora um giro de notícias do Brasil em 1 minuto. Neymar deu um passo importante na recuperação da lesão na panturrilha e voltou ao gramado da Granja Comari nesta sexta-feira. O atacante do Santos participou de atividades leves após trabalhos na academia e fisioterapia. Ainda sem treinar com o grupo, Neymar caminhou pelo campo e acompanhou parte do treino ao lado do técnico Carlo Ancelotti. A expectativa da comissão médica é que ele esteja recuperado em até 3 semanas. Por enquanto, a CBF mantém o jogador na lista e segue otimista para tê-lo à disposição durante a fase de grupos da Copa do Mundo. O governo federal afirmou nesta sexta-feira que o combate ao PCC e ao Comando Vermelho e outras organizações criminosas seguirá como prioridade do Estado brasileiro. Em nota oficial, o Planalto criticou o que chamou de traidores e falsos patriotas que buscam apoio estrangeiro para interferir em assuntos internos do país. O texto alerta que medidas unilaterais de outros governos podem prejudicar ações de governança e colocar vidas em risco. O governo também reafirmou sua posição contrária à equiparação do narcotráfico ao terrorismo, argumentando que essa classificação pode servir de justificativa para intervenções externas no Brasil.
O senador Flávio Bolsonaro agradeceu publicamente ao presidente Donald Trump após os Estados Unidos classificarem o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Segundo Flávio, a decisão ocorreu após reuniões em Washington. Em uma viagem como pré-candidato, nós fizemos mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT e Lula em seus 17 anos de mandato. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. 1 em cada 4 brasileiros mora em áreas dominadas por esses narcoterroristas, ou seja, não possuem soberania nem dentro das suas próprias casas. Um governo que não tem controle sobre o seu próprio território, que não controla nem as cadeias, é porque é conivente com o crime organizado. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado, Marco Rubio, por atenderem rapidamente ao meu pedido em nome do povo brasileiro. Agora é com a gente, aqui no Brasil. E a partir de 2027, nós vamos libertar você, porque você merece ser livre desse governo paralelo, violento e covarde. E o presidente Lula chamou o senador Flávio Bolsonaro de entreguista e traidor da pátria, após a sua viagem aos Estados Unidos. Essa crítica ocorre depois que o governo americano classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, ampliando o alcance de investigações financeiras ligadas ao crime organizado. Segundo especialistas, a medida não deve afetar diretamente o comércio entre Brasil e Estados Unidos, mas pode aumentar fiscalizações sobre bancos, fintechs e operações financeiras. O Pix pode ser prejudicado, já que o sistema deve entrar ainda mais no radar das autoridades e dos mecanismos de rastreamento de recursos. Veja agora um trecho do que disse o presidente Lula. Eu tive 3 horas com o presidente Trump, 3 horas com ele. Entreguei 4 documentos para ele. Um deles era o combate ao crime organizado. O seu Marco Rubio não estava lá, possivelmente porque ele estivesse preparado para ajudar um filho de um bolsonarista que é candidato à eleição aqui nesse país, que não tem vergonha na cara de trair a nossa pátria, de ir nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. Não tem traidor. Joaquim Silvério do Reis ficaria envergonhado se soubesse que tem um candidato a presidente que vai nos Estados Unidos pedir intervenção americana no Brasil. O Chile decretou emergência ambiental em Santiago após uma intensa camada de poluição cobrir a capital. Uma densa camada de poluição atmosférica cobriu a capital do Chile, Santiago, na quarta-feira. A condição já havia sido antecipada pelas autoridades, que na segunda-feira já haviam declarado uma pré-emergência ambiental. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, para proteger a saúde pública, as medidas adotadas restringiram o tráfego de veículos e proibiram o uso de aquecedores a lenha, já que o frio aprisionou as emissões na bacia montanhosa. O cientista ambiental Raul Morales disse a Reuters que a geografia da cidade limita severamente a dispersão do ar, o que faz com que os poluentes se acumulem rapidamente durante os meses de inverno. A parte do trânsito vehicular. Além do tráfego de veículos, as emissões das caldeiras, as emissões dos poluentes dos aquecedores e, portanto, o aumento da concentração de material particulado e gases fundamentalmente associados à combustão fazem com que a dispersão seja muito ruim nessa época do ano. Hacen entonces de que a dispersão seja muito mala nesta época do ano. Já o especialista em doenças respiratórias, Christian Deza, alertou que a má qualidade do ar afeta pacientes alérgicos, asmáticos e com enfisema pulmonar. E nos dias de maior poluição, existe um risco maior de inflamação e infecção das vias respiratórias. E os pacientes crônicos têm mais risco de sofrer alguma crise obstrutiva, que pode ser até bastante severa. Habitantes e aqueles que visitavam a capital recorreram ao uso de máscaras. E a moradora Valesca Bravo apontou que a densa poluição frequentemente obscurece a visão de toda a metrópole. Chile quase sempre está contaminado.
O Chile quase sempre está poluído, e a gente percebe isso cada vez que sobe aqui e tenta ver a cidade. E na maioria das vezes, não consegue ver. Médicos e ambulâncias foram às ruas de La Paz para pedir um corredor humanitário na Bolívia. Após quase um mês de bloqueio de estradas, hospitais enfrentam falta de oxigênio, medicamentos e suprimentos. Profissionais de saúde realizaram um protesto no centro de La Paz na quinta-feira, pedindo que seja estabelecido um corredor humanitário à medida que a Bolívia se aproxima de quase um mês de bloqueios de estradas que tem provocado a escassez de suprimentos médicos. Batizada de Marcha dos Jalecos Brancos, a manifestação avançou com palavras de ordem e cartazes com os dizeres "Não há oxigênio" e "Pacientes lutam para viver". Luiz Larrea é o presidente da Associação Médica da capital boliviana. Estamos pedindo em nome dos pacientes que estão em diálise, que estão em radioterapia, quimioterapia, porque não têm medicamentos, não conseguem chegar aos hospitais. Temos pacientes em terapia intensiva que não têm oxigênio. Portanto, este pedido que fazemos por todos os nossos pacientes e para que os hospitais funcionem normalmente. Os profissionais de saúde exigem o estabelecimento de um corredor humanitário de 5 dias para permitir a entrega urgente de oxigênio médico, medicamentos, alimentos e combustível aos hospitais, ressaltando a necessidade de uma solução imediata por meio do diálogo para evitar o agravamento da crise de saúde. Luiz Alanoca está internado em um dos hospitais da cidade. Se não faço o tratamento que me pedem, atraso a melhora da minha saúde. Já a mãe de Salomé Luna é paciente no mesmo centro de saúde. Sim, minha mãe tem estado debilitada. Ela tem fibrose pulmonar e também teve um probleminha no coração. E sim, precisou de oxigênio. Foi uma correria. Tivemos que conhecer as pessoas certas para conseguir recarregar o oxigênio. A tensão está elevada na Bolívia há semanas, à medida que os protestos, que começaram com greves no início de maio, cresceram e se transformaram em um movimento nacional envolvendo sindicatos, mineiros, trabalhadores do transporte e grupos rurais. Os manifestantes pressionam o governo centrista do presidente Rodrigo Paz a recuar nas medidas de austeridade e a enfrentar o aumento do custo de vida, com alguns pedindo sua renúncia. Um austríaco de 21 anos foi condenado a 15 anos de prisão por planejar um ataque terrorista durante um show de Taylor Swift em Viena, em 2024. Um tribunal austríaco condenou na quinta-feira um homem de 21 anos a 15 anos de prisão. Ele admitiu ter planejado um ataque islamista frustrado a um show de Taylor Swift em Viena em 2024. A corte declarou Beran A., cujo sobrenome foi omitido de acordo com as leis de privacidade austríacas, culpado principalmente de crimes relacionados ao terrorismo. Ao falar com a imprensa após o veredito, sua advogada Anna Mayer disse que já esperava essa decisão. Estava claro que seria uma decisão muito difícil. E considerando a faixa de pena que enfrentávamos, de 10 a 20 anos, ficamos bem no meio. Vou discutir isso com meu cliente nos próximos dias. E então, decidiremos se aceitamos o veredito ou não. Todas as 3 datas dos shows da estrela pop norte-americana na Áustria foram canceladas em agosto de 2024, após as autoridades flagrarem o então adolescente Beran A., planejando executar um ataque suicida. Ele foi preso em 7 de agosto de 2024, um dia antes da apresentação, que tinha um público previsto de cerca de 20 mil pessoas. Foi constatado que Beran A. tentou, sem sucesso, comprar ilegalmente armas, incluindo uma metralhadora e granadas de mão. Ele também tentou fabricar uma pequena quantidade de material explosivo, assistindo a um vídeo do Estado Islâmico intitulado "Faça uma bomba na cozinha da sua mãe". Em outra denúncia, o jovem foi acusado de planejar, junto com 2 amigos de escola, realizar ataques solitários em cidades do Oriente Médio no início de 2024. Beran A. e seu corréu, Arda K., admitiram ter viajado a Dubai e Istambul, respectivamente, com a intenção de realizar atentados, mas acabaram desistindo. Arda K. foi declarado culpado por unanimidade em todas as acusações e condenado a 12 anos de prisão. Os advogados dos 2 disseram ainda não ter decidido se irão recorrer. Confira agora um giro de notícia por todos os Estados Unidos.
Em Dallas, no Texas, uma forte explosão seguida de incêndio atingiu um prédio de apartamentos, provocando cenas de destruição e uma enorme coluna de fumaça visível a quilômetros de distância. Pelo menos 4 pessoas ficaram feridas. Quase 100 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas no bairro de Oak Cliff. As causas da explosão ainda são investigadas e as autoridades não informaram quantas pessoas estavam no edifício no momento do incidente. Ainda no Texas, em Galveston, 8 estudantes passaram por momentos de tensão após ficarem presos por várias horas na montanha-russa Iron Shark, no Parque Pleasure Pier. O brinquedo apresentou uma falha técnica e parou a cerca de 30 metros de altura. Equipes do Corpo de Bombeiro foram acionadas e realizaram uma operação de resgate que paralisou o parque durante toda a tarde. Os estudantes participavam de uma excursão escolar. Segundo o responsável pelo parque, o sistema de segurança funcionou corretamente ao interromper o brinquedo. Todos os ocupantes foram retirados em segurança e ninguém ficou ferido. A atração permanecerá fechada para uma inspeção completa. Na Califórnia, uma tragédia marcou a tarde da última quinta-feira na região de Perris. 2 paraquedistas se envolveram em um grave incidente durante um salto próximo ao centro de paraquedismo Skydive Perris. Segundo as autoridades do condado de Riverside, uma das vítimas morreu no local e o outro paraquedista sobreviveu, mas foi levado em estado crítico para um hospital da região. Equipes dos bombeiros e do departamento do xerife foram mobilizados para atender a ocorrência. Investigadores estiveram no local para apurar o que causou o acidente. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a circunstância da tragédia. E chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil News. Muito obrigado pela companhia, boa noite e um ótimo fim de semana.